Estamos iniciando agora a 40ª aula de mecânica analítica. Continuamos a falar sobre transdutores eletromecânicos. Para frente. Agora vamos falar sobre a análise de sistemas transdutores e abordando os métodos diretos e os métodos variacionais. Bom, análise de sistemas transdutores. Nós já falamos nas aulas passadas as relações constitutivas de transdutores. Partimos agora para analisar esses sistemas transdutores. Então, nas aulas anteriores foram discutidas relações constitutivas para transdutores ideais. Para modelar transdutores reais, é necessário incluir elementos elétricos e mecânicos adicionais para contabilizar perdas, efeitos de indutância ou capacitância, efeitos de massa ou flexibilidade. Os sistemas eletromecânicos resultantes costumam ser bastante complicados. À frente. Estamos aguardando porque há um delay aí. Uma coisa deve ter aí. Muito bem. Continuamos. A análise dinâmica de um sistema desse tipo requer um plano de ataque bem organizado, com atenção cuidadosa a muitos pontos detalhados. Consideramos aqui métodos diretos de análise e métodos indiretos baseados na abordagem variacional, usando o princípio de Hamilton ou as equações de Lagrange. Então, vamos iniciar com os métodos diretos. Um sistema eletromecânico, sendo tanto elétrico quanto mecânico, deve satisfazer todos os requisitos dinâmicos para circuitos elétricos, além de todos os requisitos dinâmicos para sistemas mecânicos. Bom, além disso, as relações constitutivas de um transdutor ideal no sistema servem para acoplar as variáveis elétricas e mecânicas. Para frente. O método direto de análise consiste em formular todo e qualquer requisito em termos matemáticos, de modo a obter um grande conjunto de relações simultâneas, as quais devem ser válidas durante variações dinâmicas. Então, pela eliminação sistemática de variáveis, geralmente é possível reduzir o número de equações simultâneas a um número muito menor de equações diferenciais de movimento. Os requisitos que regem os sistemas mecânicos estão listados lá na aula 14, onde nós estávamos falando da formulação das equações de movimento. E os requisitos que regem os circuitos elétricos, eles estão listados na aula 31, lá nas leis de interconexão. Os métodos sistemáticos para formular equações de movimento para sistemas mecânicos e elétricos separadamente podem ser estendidos para sistemas compostos. Variáveis mecânicas são selecionadas, as quais satisfazem automaticamente uma das 3 categorias de requisitos mecânicos. E variáveis elétricas também são selecionadas,
as quais satisfazem automaticamente uma das 3 categorias de requisitos elétricos. Suponha que existam N índice M variáveis mecânicas independentes e N índice E variáveis elétricas independentes. Então, os requisitos mecânicos remanescentes são impostos, levando a N índice M equações diferenciais. E os requisitos elétricos remanescentes também são impostos, levando a N índice E equações diferenciais. Para frente. Devido aos transdutores no sistema, as N índice M equações mecânicas conterão algumas variáveis elétricas e as N índice E equações elétricas conterão algumas variáveis mecânicas. Assim, obtém-se um conjunto de N índice E equações diferenciais acopladas para as variáveis mecânicas e elétricas. Métodos variacionais. Bom, os procedimentos indiretos alternativos para atender os requisitos dinâmicos de sistemas mecânicos e elétricos separadamente são prontamente estendidos para sistemas compostos. Para um sistema mecânico, há um indicador variacional que está lá na equação 144, na aula 14, e um conjunto correspondente de requisitos de admissibilidade. Então, a anulação do indicador variacional garante a satisfação dos requisitos mecânicos remanescentes. Da mesma forma, para um sistema elétrico, existem indicadores variacionais, as equações 5.48 e 5.50, aula 33, onde versamos sobre o princípio de Hamilton para circuitos elétricos, e os correspondentes requisitos de admissibilidade. A anulação do indicador em cada caso garante a satisfação dos requisitos elétricos restantes. Para um sistema composto, tanto os requisitos mecânicos quanto os elétricos podem ser atendidos pelo princípio de Hamilton composto, no qual o indicador variacional é a soma de um indicador mecânico e de um elétrico. E os requisitos de admissibilidade incluem requisitos de admissibilidade mecânicos e elétricos. Um transdutor ideal é levado em conta neste procedimento, incluindo sua função de energia ou coenergia no lagrangiano do indicador variacional composto. Quando variáveis de deslocamento e carga são empregadas, bom, o indicador variacional para o princípio de Hamilton, ele é dado aí na expressão 6.34. Indicador variacional integral de T1 até T2 da variação de T estrela menos V mais W estrela índice M menos W índice E. Mais o quê? A somatória em I de FI delta XI, mais uma somatória em J de EJ delta QJ, isso tudo multiplicado por DT. Pois não? Os requisitos de admissibilidade incluem vínculos, restrições geométricas, juntamente com relações cinemáticas entre deslocamentos e velocidades, e a lei das correntes de Kirchhoff, juntamente com relações entre cargas e correntes. Agora, quando variáveis de deslocamento e de fluxo concatenados são empregadas, então o indicador variacional para o princípio de Hamilton é outro, é esse que é dado na expressão 6.35. O indicador variacional é integral de T1 até T2 da variação
de T estrela menos V mais ômega estrela índice E menos ômega não, desculpa, W estrela índice E menos WM mais um somatório em I de FI delta XI mais um somatório em J de IJ delta lambda J, tudo multiplicado por DT. Os requisitos de admissibilidade correspondentes incluem restrições geométricas juntamente com relações cinemáticas entre deslocamentos e velocidades e a lei de tensão de Kirchhoff, juntamente com relações entre fluxos concatenados e tensões. Levando em consideração estas extensões do indicador variacional e dos requisitos de admissibilidade, então, a declaração do princípio de Hamilton, lá na aula 8, quando falamos da introdução dos princípios variacionais, ainda se aplica. Então, um movimento natural é um movimento admissível para o qual o indicador se anula para variações admissíveis arbitrárias. E aqui terminamos a aula 40. Muito obrigado pela atenção e logo voltaremos com mais uma aula.